Odete Roitman. Nesta semana tivemos aqui a cena mais emblemática da história de Vale Tudo. É uma história que tem diversas etapas, diversos momentos, e a morte de Odete Roitman talvez seja uma das cenas mais emblemáticas da primeira versão, com Beatriz Segal dando um show de atuação, e naquele contexto foi uma morte acidental que aconteceu, um assassinato acidental. A Leila matou Odete Roitman acidentalmente, pensando que era Maria de Fátima e que ela estava com o Marco Aurélio. Esse é o contexto do que nós temos em 88. O contexto de 2025 é completamente diferente, não há nenhuma relação com esse contexto de 88. E por isso a gente vai observar, a partir de agora, como as coisas vão andar. A cena em si da morte da Odete Roitman, que é essa que a gente está comentando aqui, para mim teve muitos problemas, assim. Teve muitos problemas, porque a gente esperava, eu particularmente esperava uma cena muito mais forte, muito mais impactante, né? E foi uma cena, me parece, um pouco sutil demais, simples demais para ser a cena da morte de Odete Roitman. Então eu senti muito isso. Mas o capítulo da segunda-feira foi de fato bastante interessante e conseguiu atrair a atenção do público. Afinal de contas, Vale Tudo neste dia marcou 30 pontos, pouco mais de 30 pontos de média, uma meta que a Globo veio cada vez mais distante de alcançar com as suas novelas, mas conseguiu com esse capítulo histórico, também pudera, né? Nós temos depois, na sequência dos capítulos, também um importante capítulo que é o da quinta-feira, se não me falha a memória, que é o momento em que nós temos todos os suspeitos dando seus depoimentos, a maneira com que isso vai avançando, vai evoluindo a investigação e tudo mais, inclusive muito ruim o delegado e o assistente dele, como diz Rafael Montes, se o policial da novela fosse bom, não tinha novela, né? Então esse é o fato também que acontece aqui com essa divisão dos principais suspeitos. Acho que são 5 principais suspeitos que estão aqui na tela, mas eu acho que Manuela Dias provavelmente reserva uma outra movimentação para falar sobre essa morte da Odete Roitman. Provavelmente vai ser uma colaboração de personagens para conseguir causar algum fator surpresa mais forte. Eu acredito muito que seja Maria de Fátima. Acho que pode ser Maria de Fátima com a ajuda de alguém improvável. Acho que esse é um ponto importante da gente imaginar, pensar a partir de agora. Apesar das críticas à simplicidade dessa cena, que é épica, por exemplo, eu acho que a Manuela Dias acertou ao investir um pouco mais no popularesco mesmo. Popular, e entender que é preciso voar. Voar, subir, como diria Biafra, né? E conseguiu passar para a audiência essa ideia de querer acompanhar o que aconteceu. Tanto que a novela bateu recordes durante a semana, embora tenha tido capítulos fracos, principalmente ontem à noite, por exemplo, e hoje à noite, pela sinopse, também nós temos um capítulo fraquíssimo. Mas, na semana que vem, nós teremos aí sim a reta final, a última semana de Vale Tudo, que cumpriu a sua missão, a gente tem que falar isso, cumpriu a sua missão de salvar o horário das 9, ao menos momentaneamente, diante de uma crise sem precedentes, e que tinha a Mania de Você ali como um dos principais pontos de novela que não funcionou e que as pessoas não quiseram acompanhar, não entenderam, não gostaram. Tudo isso fortalece muito a missão que Vale Tudo tinha e conseguiu entregar, de levantar os índices deste horário das 9h30 e principalmente fazer a Globo faturar, e muito, afinal de contas, a cada 2 segundos tem um merchan. Tudo é oferecimento. Eu achei até que as fabricantes de armas estariam, né, patrocinando o tiro em Odete Roitman, coisa do gênero. Enfim, então nós temos nessa movimentação dessa semana um grande momento da novela. A novela cumpre o seu papel, mas eu já tenho uma enquete aqui também que você pode votar se a cena de Odete Roitman, da morte de Odete Roitman, impactou negativamente pelo que se esperava dela, ou se ela conseguiu entregar aquilo que era necessário. Segue o legalzinho na nossa programação.